É um, talvez eu vá complicar um pouquinho mais aí, Paulo. Me desculpe. Viu? O verbo confessar, né? Segundo o Google, né? Vamos colocar aqui. Tem a questão religiosa, né? Que entre os eu que já fui católico, né? Contar os pecados para o padre, né? Ou então o padre ouvir a confissão. E tem aqui uma questão que me dá uma outra percepção do que é confessar, tá? Confessar é contar, é reconhecer algo como verdade. Tem uma outra situação aqui que melhora mais ainda. Confessar é revelar, é declarar. Percebe? Então já começa a ter uma outra performance o verbo confessar. Tá? Porque o que é? Eu vou reconhecer, eu sou um ser humano, entendeu? E por eu reconhecer, por eu falar, por eu revelar que eu sou um ser humano, por eu declarar que eu sou um ser humano, eu estou sujeito às ações pecaminosas. Tá? Então, realmente, eu sou corruptível. Tá? E se eu não estiver revestido de Cristo, né, a compatibilidade minha com Satanás, ele pode me fecundar, ele pode me tocar. E se ele me tocar, eu vou ficar grávido do pecado. E se eu estou grávido do pecado, se esse pecado for, se ele nascer, se ele for externado, né, ele vai gerar morte em mim. Né? E a lei é muito forte para me mostrar essa situação. Agora, o passo, se eu começar né, uma coisa assim que profundamente, né, eu tinha arraigado em mim, que é justamente essa consciência da minha natureza pecaminosa, né? No catolicismo ele é muito pesado, né? Porque tem, né, o que é um ato de contrição, né? Vamos ver. Olha bem, o que é um ato de contrição? É um sentimento pungente de arrependimento por pecados cometidos pela pela ofensa a Deus, menos pelo receio do castigo do que pelo amor e gratidão à divindade. Ou seja, sentimento pungente. Né? Então, começa uma situação em que a gente pode entrar num ciclo, né? E, como disse, estou falando porque isso eu tenho me aprofundado muito dentro de mim mesmo, porque é uma raiz profunda. Tá? E você fica horas e horas nesse ciclo, né? Oh, caramba, eu pequei, eu errei, eu não sei o quê. Aí um ato de contrição, oh, meu pai, eu errei. Caramba, não é isso que está sendo requerido nesse momento. O que está sendo requerido de você é que você fale aquilo que você é. Ou seja, todos pecaram, tá? Esse não é o motivo maior para você confessar. O motivo maior para você confessar é que eu sou carente de Cristo. E é por isso que eu peco. Porque a carência de Cristo me faz reconhecer essa falta de Cristo em mim e uma constatação da minha natureza humana. E isso me leva a pecar, porque eu estou acessível a toda aquela situação que é a compatibilidade minha com a natureza satânica. Tá? E isso, como diz, por essa compatibilidade, as coisas começam a ficar nesse ciclo que a gente parece que não vence nunca, tá? Por quê? Porque a gente insiste em confessar os nossos pecados. A gente insiste em falar que nós estamos corruptíveis. E, por nós estarmos corruptíveis, nós estamos dando frutos de corrupção, que são os nossos pecados. Tá? Aí, vamos andar um pouquinho mais, só para a gente começar, né,
eu comecei a pesquisar, né, a questão de confessar na palavra, né, para poder... Né? Aí, 1 Reis lá fala o seguinte: quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, foi ferido diante do inimigo e se converter a ti e confessar, olha bem, o teu nome, não fala pecado, e orar, aí continua lá, né? 1 Reis 8:35. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o teu povo pecado contra ti, e orar nesse lugar, e confessar o teu nome. Não fala pecado. Confessar o teu nome. O que ele está falando aqui? Ele está falando bem claro, olha, você está reconhecendo uma verdade. Você realmente é um ser humano. Você realmente tem compatibilidade com o maligno. E se você ficar nessa situação de compatibilidade com o maligno, você vai realmente pecar. E aqui um ato do teu pecado vai te levar ao quê? A cerrar, né, as águas dos céus. Ou seja, o teu solo não vai ter água para poder produzir, né? Aí você vai para a guerra, né, porque você pecou, né, você vai ser derrotado pelo teu inimigo. Agora, se no meio de uma guerra você reconhece quem você é e confessa o nome do Deus que você serve, aí a coisa começa a fazer efeito, tá? E continua. Segunda Crônicas 6:24. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, foi ferido diante do inimigo, se converter e confessar o teu nome e orar, né? Segunda Crônica 6:26. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, blá, 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 né? Mateus 10:32, tá? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Lucas 12:8. Portanto, todo aquele que me confessar, perdão, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. 1 João 4,15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, veja bem, não é um ato de contrição, não é um ato de pedir perdão, é um ato de constatação. Eu estou declarando diante do Pai: Pai, eu sou um ser humano, eu sou carente, e essa carência me leva a pecar, e eu não quero pecar. Então, eu quero negar essa natureza diante de Ti. Então, eu confesso realmente quem eu sou. É uma verdade. Eu sou um ser humano carente de ti, tá certo? Como também é uma verdade absoluta que tu és o Filho do Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, estou confessando diante dos homens a tua natureza, Cristo. Eu estou falando diante do espelho, inclusive, quem és tu em minha vida. Isso, para mim, é reconhecimento não somente das suas limitações como ser humano que você é, como ser humano que eu sou, mas o reconhecimento de que a minha carência, tá, é o que me faz pecar. E mais do que nunca, o reconhecimento de quem é realmente o Cristo, o Filho do Deus vivo, o senhorio dele sobre a minha vida. É isso que me tirará dessa natureza corruptível, tá? Porque isso vai, pelo revestimento da incorruptibilidade de Cristo, vai me fazer ser realmente transmutado na natureza de Cristo. Aí aquilo que eu tinha em mim já não tenho mais, que é a minha natureza corruptível. E aquela carência que eu tinha em mim já não tenho mais, porque Cristo em mim é a minha esperança de glorificação. Percebe o negócio? Então, às vezes, a gente começa a focalizar no problema e esquece de focalizar na bênção. Percebe? Tá? Vou continuar um pouquinho mais aqui, pessoal. Olha, tem vários textos aqui, depois fala do perdão, né? Contigo, em Salmo 130, contigo, porém, está o perdão para que te temam.
eu não vou muito não, porque o que o Paulo falou está muito forte e talvez eu entre numa seara que não é para entrar nesse momento. Mas gostaria claramente de uma situação. Eu tenho trabalhado muito comigo para retirar essa raiz profunda que é o reconhecimento de quem eu sou sem Cristo. É uma verdade, entende? E eu quero, assim, publicamente confessar: o Ronaldo é um ser humano quando ele está sem Cristo, tá? E, ao mesmo tempo, também quero confessar diante de vocês que o Ronaldo, em Cristo, é uma nova criatura. E se ele é uma nova criatura, então já não é mais o Ronaldo humano que vive, é o Ronaldo em Cristo que está vivendo. E essa vida que eu vivo em Cristo, né, eu dedico a servir ao meu Senhor, conforme está na palavra. Então, é uma nova perspectiva. Se eu começar a olhar pela perspectiva da minha carência, eu entro de novo no ciclo. Ah, será que eu tenho que pedir perdão? Será que eu tenho que confessar? Será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que fazer um ato de contrição? Será que é isso? Será que é o que as religiões querem? Essa é a prisão religiosa que todo ser humano ainda se encontra, tá? Agora, essa situação já nos foi revelada, tá? E já está sendo transmutado em nós. Está sendo retirado de nós o poder da lei mosaica. Está sendo implantado em nós o poder da lei de Cristo, que é a lei do amor e da vida. Percebe? O Espírito está nos convencendo do pecado, do juízo, sim, mas está nos convencendo da vida de Cristo também. Está entendendo? Então, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, focaliza não no primeiro ponto da frase, e sim no segundo ponto da frase. Focaliza, somos todos pecadores. Não, focaliza na outra parte. Você é carente de Deus? Também não. Você focaliza numa terceira parte que não está escrito ali. Eu estou em Cristo Jesus e sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. É nisso que os meus olhos estão focalizados. É esse o ponto-chave dessa situação. Nada nos será impossível em Cristo Jesus. Tá certo? Então, eu estou confessando essa situação. Eu estou confessando que Cristo é em mim tudo o que ele quiser ser. É essa perspectiva que eu quero viver junto com vocês. E é nesse ponto que eu quero me fazer um com o Paulo de Varginha, com o Paulo de Garanhuns, com a Ugla, com o Sormani, com o Anselmo, com a Emília, com todo mundo que eu estou vendo aqui e com todo mundo que está escondido também aí. Tá certo? Somos um em Cristo Jesus. Somos verdadeiramente a manifestação do seu corpo multimembrado. E são espíritos ressurretos que estão aqui diante de vocês, né? E vocês também diante de mim também, nós somos esses espíritos ressurretos, tá? A regeneração, esse termo, gente, é muito forte. Regeneração em Cristo Jesus. Nós somos regenerados em Cristo. Então, nós somos verdadeiramente novas criaturas em Cristo. Nós fomos gerados de novo em Cristo. Então, as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Caramba, esse é o meu foco. É isso que eu quero ser um com vocês. Entendeu? Eu não quero ficar perdendo tempo. Não, eu tenho que pedir perdão. Não, eu tenho que confessar. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, esquece disso. Tá certo? Vamos usar o verbo confessar. Ou seja, eu vou declarar. É uma verdade absoluta. Absoluta, tá? Que Cristo é o Filho do Deus vivo. Tá certo? E é uma verdade relativa. Eu sou um ser humano. Percebe? Então, eu não quero focalizar no relativo.
Porque no relativo, você tem que confessar o pecado, você tem que falar que você tem que pedir perdão, você não tem que pedir perdão, a conjecturação assim, vou conjecturar assado, aí eu penso assim, eu penso assado, aí eu acho que o Paulo está errado, eu acho que o Paulo está certo. Não, eu não quero gastar tempo com isso mais. É uma verdade relativa. Eu sou um ser humano, sujeito às paixões da carne. Ponto. Agora, eu não quero nem focalizar nessa verdade relativa, eu quero focalizar na verdade absoluta. Então, eu vou usar o verbo confessar para que falar bem claro. Eu confesso que Cristo Jesus é o Filho do Deus vivo. É isso que eu confesso, porque eu estou declarando, eu estou usando o verbo confessar para declarar, e eu estou declarando e estou estabelecendo isso em minha vida. É uma verdade que eu estou falando. Então, eu não vou perder nem tempo de confessar os meus pecados mais, Paulo. Me permita, entendeu? Tá? Eu não quero nem confessar mais os pecados. Pronto, acabou, entende? Eu quero usar o verbo confessar para falar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Só isso. Mas um detalhe que eu falei lá no grupo, que acho que tem a ver com o que o Ronaldo acabou de falar agora aí. Quando o pessoal estava no deserto, foi picado por cobras, Jesus, o Deus, né? Mandou Moisés fazer aquela cobra de bronze lá e pendurar numa cruz, né? E o pessoal olhava para a cobra, era curado. Quer dizer, então aquela serpente olhava para o mal e projetava para Cristo, né? Projetava para Cristo. Então, o nosso pecado hoje, que está no meu membro, tem que fazer um papel. Eu tenho que olhar para o pecado que ainda está em mim e olhar para Cristo, né? Quer dizer, então, enquanto esse pecado está tendo força, poxa, eu vejo, poxa, cara, estou pecado, tem que correr para Cristo de novo, né? Então, essa lembrança do pecado tem que me levar para Cristo, não me afastar dele, né? Então, olhar para o pecado como sendo o símbolo ali, pai, ainda preciso de ti. Eu não fui revestido totalmente, eu quero ser revestido, né? Então, ainda tem esse pecado atuando em mim, mas eu não quero mais, eu não quero, né, tá vivendo esse pecado que está nos meus membros, eu quero ser essa nova criatura, eu quero ser participante do teu corpo, então, correr para ti, quer dizer, o pecado ser uma lembrança onde eu quero chegar, né? Não algo que me condene, não é algo que me afaste do Pai, mas o pecado vai me servir para levar para Cristo, né? Então, usar o mal para o bem, né? É o mal que está em mim, mas o mal que vai me levar para Cristo. Quer dizer, é o lado positivo do mal, né? Acho que é interessante isso que o Paulo está falando aí. Essa passagem que o Paulo usou, né, de Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. É por isso que nós estamos confessando, né? Nós estamos reconhecendo, é uma verdade relativa de que nós somos seres humanos, tá? E olha, muito pode, por sua eficácia, a oração do justo, a súplica do justo, o pedido do justo, tá certo? Mas, olha bem, verdade relativa, somos pecadores, carecemos da glória do Pai. E temos que confessar os nossos pecados, uns aos outros, para sermos curados. Né? O que o Paulo acabou de falar aí. Realmente, nós temos que relembrar, né? Olhar, fui picado pelo pecado, né? Pela serpente do pecado. Estou sujeito à morte, mas eu olho para Cristo, que é a verdade absoluta, e sou curado em Cristo. Ah, mas fui mordido de novo, vou morrer. Mas se olhar para Cristo, é a verdade absoluta. Em Cristo eu vou viver. Percebe? Então, estão conseguindo ver? Não tem como comparar o peso da verdade relativa com o peso da verdade absoluta. Não tem, gente. Não tem. Só que as religiões falam: olha aqui, ó, a verdade aqui, ó, você é pecador, Ronaldo. Essa é a verdade. Entendeu? Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que fazer um ato de contrição, você tem que pagar. Não é isso aqui. Eu quero chegar a isso aqui. O Cristo, o Filho do Deus vivo em mim. Eu sou uma nova criatura por fé e em Cristo. Percebe? E é essa a verdade que eu quero praticar junto com vocês, meus irmãos. É essa confissão que eu quero fazer. Sou carente, sim, verdade relativa. Quero o revestimento pleno de Cristo Jesus em minha vida.
Essa é a verdade absoluta que eu quero viver junto com meus irmãos.